bastante, até porque tem relação com a chamada história geral, né, já que vai estar dentro desse contexto aí da Segunda Guerra, do entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra. Então, é sempre um assunto que cai bastante. No final também a gente vai estar disponibilizando as questões que a gente fez para vocês também irem praticando, né? Então, vou compartilhar aqui a minha tela para o professor Sandoval poder começar a aula. E aí, dando alguma coisa antes, assim, professor? Eu só queria dizer que fazer algumas orientações sobre o Enem, que alguns alunos podem esquecer que o Enem não tem prova de história. Eu repito isso sempre nas minhas aulas, né? Para que o aluno, ao receber uma aula, ele comece a articular a história com as outras ciências sociais, porque no Enem a prova é de humanidades, que é história, geografia, sociologia, ciência política e antropologia. Então, à medida que eu vou ensinando, eu e Matheus passando aqui, que os alunos começam a fazer essa reflexão, porque eu trabalho muito com tópicos em vez de com conteúdo. Eu confio que os alunos em casa estudam mais do que aqui, e que aqui é apenas um incentivo. Certo, Matheus? Uhum. Tá certo. Tá me escutando, Sandoval? Estou sim, Matheus. Com Ah, ok. certeza. Então, tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Sim. Sim, professor. Tá, Pronto, sim. então pode começar. Pronto. Pessoal, eu tenho o costume de dividir a Era Vargas em, digamos assim, 4 períodos. Eu chamo o primeiro de governo provisório, o segundo de constitucional, o terceiro de ditadura, ou Estado Novo, e o último a gente chama de segunda fase da Era Vargas. Eu acho que a última fase será difícil a gente chegar hoje, mas as 3 primeiras sim. O que é a Era Vargas? Quando vem na sua cabeça a Era Vargas, é o período de governo Vargas, que alguns entendem, muito cuidado com isso, que se refere a todo o período que Vargas governou. Para outros, não. A Era Vargas vai apenas de 30 a 45. Mas há autores que colocam também de 50 a 54 no grupo de Era Vargas. Que eu não acho absurdo, acho realmente coerente, que é a época que ele governou. Mas tudo bem. Do ponto de vista didático, da divisão de história, vocês aprenderam que o Brasil passou por várias fases, como Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. E dentro do Brasil República, existe o tal de República Velha, que é assim que se proclama a República e vai até esse período de hoje. O período de hoje é muito importante porque ele finaliza aquilo que você conhece como Primeira República ou República Velha. É, é uma fase diferente, se você comparar com o período anterior. Sim, é uma fase muito diferente. Vocês vão perceber por que essa fase é diferente. E quem iniciou essa fase, chamou essa fase de revolução. Por falar em revolução, é bom vocês ficarem lembrados que o nome revolução, ele sempre é dado pela pessoa que faz o movimento. Então, não pense que o nome revolução quer dizer coisa boa sempre, como muito pode sugerir. Porque revolução é o nome dado pelas pessoas que estão à frente do movimento e como ficou é um consenso entre as pessoas que revolução é uma coisa boa, todo mundo chama seu movimento de revolução. Então, esse movimento que deu início à Era Vargas, ele é chamado de Revolução de 30, ou Revolução de 1930. De que trata essa revolução? Simplesmente essa revolução ela tem origem por causa de uma perda de eleição. Ou seja, um certo candidato da oposição não ganhou a eleição e fez uma revolução e tomou o poder. Eu simplifiquei o que já é quase impossível de simplificar.
mas é só para você entender o que era a Revolução de 30. Agora, expandindo mais a ideia, podemos dizer que um grupo de oligarquias do Brasil estava desanimado com a política que acontecia naquele momento, que era dominada por São Paulo. Podemos dizer também que esse movimento era um movimento contra a política paulista. É muito importante você colocar isso na sua cabeça, porque você vai perceber depois que os inimigos da era Vargas será também os paulistas. Então, daí você consegue perceber essa dicotomia entre era Vargas e os paulistas. Então, na República Velha, os paulistas dominavam a política. Agora, o que aconteceu foi que um grupo de oligarquia de outros estados, não conformado, fizeram essa revolução para tomar o poder da mão dos paulistas. Não pense vocês que foi uma revolução, digamos assim, popular. Não é bem popular. Tem participação popular, sim. Mas não partiu do povão esse movimento. Partiu de oligarquias. Para você entender melhor, isso sempre acontece e aconteceu recentemente na história do Brasil, de um grupo de políticos que não estava satisfeito com a política do governo central e deu origem a um movimento para derrubar um presidente. Isso acontece muito quando um certo grupo não consegue interagir, não consegue participar das políticas do governo central, e ele tenta ser oposição e tenta tomar o poder ou derrubar aquele poder. Isso é muito antigo no Brasil, isso é muito comum. O Brasil é um país dos golpes militares. Então, a primeira fase começa com essa Revolução de 30, e esse período inicial, que dura 4 anos, nós chamamos de governo provisório. Por que foi provisório? Porque as pessoas que tomaram o poder, liderado por Getúlio Vargas, o candidato que perdeu as eleições para o candidato paulista Júlio Prestes, esse candidato, Getúlio Vargas, liderou esse movimento que começou um ano antes. Um ano antes começou o movimento contra esse poder dos paulistas, e na chapa de Getúlio Vargas estava uma pessoa que hoje vocês conhecem porque é a capital de um estado. O nome dele é João Pessoa. João Pessoa era o vice na chapa de Getúlio Vargas. A capital da Paraíba se chamava Paraíba. Hoje é João Pessoa, em homenagem a essa pessoa que foi assassinada exatamente no ano da eleição. Então, ou seja, quando Getúlio Vargas perde a eleição, vai se juntar com esse ranço, com esse ódio que havia com a morte de João Pessoa, tudo culminou para realmente culminar num movimento que derrubou o governo central e Getúlio Vargas assumiu o poder com o intuito de logo fazer uma constituição para que o governo fosse um governo realmente constitucional. Só que não foi bem isso que aconteceu. As pessoas que estavam ao lado de Getúlio Vargas, inclusive muito intelectuais, essas pessoas tinham a mentalidade de ter um Estado muito forte. Um Estado onde o poder do presidente fosse muito, muito forte mesmo, para enfraquecer o poder dos Estados. Se vocês ainda lembram, na República Velha, ou Primeira República, o Brasil, o Estado, as unidades federativas, tinham tanto poder que parecia mais os Estados Unidos. Não é à toa que o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. Estou só relembrando uma coisa que você já sabe. Então, os estados tinham muito poder, inclusive teve estado que fez da sua polícia um exército para se defender de outros governadores que tentassem fazer alguma coisa, que era comum, ou mesmo se o governo do presidente quisesse fazer intervenção federal, os governos estaduais prepararam sua polícia para qualquer tipo de coisa, parecia mais um exército do governador. Então, havia realmente algumas pessoas no governo de Getúlio Vargas
que não queria que isso acontecesse. Queria que o presidente fortalecesse o seu poder para que os estados não tivessem poder contra uma reação contra o presidente. Então, essa primeira fase, que vai até 34, a gente chama de governo provisório, porque não tinha Constituição. Só que, 2 anos depois de início dessa Revolução de 30, os paulistas aproveitam, já que Getúlio Vargas prometeu uma Constituição, os paulistas, que eram os perdedores, fizeram um movimento para que Getúlio Vargas ou fizesse a Constituição de imediato ou que deixasse o poder. Esse movimento vocês conhecem como Revolução Constitucionalista de 1932. Estou só relembrando para vocês que foi uma revolução em prol de uma Constituição. Por isso o nome Revolução Constitucionalista. São Paulo perdeu, houve uma guerra civil, muitos estados apoiaram o presidente e mandaram forças para lá e reprimiram São Paulo. É a partir daí que podemos dizer que São Paulo realmente, no plano da política, ele começa realmente a dividir o seu poder com outras oligarquias. São Paulo agora vai tentar ser hegemonia em outra área, porque na área política ficou mais difícil. É aí que São Paulo investe muito na educação. São Paulo vai criar a USP, a melhor universidade do Brasil. A USP já nasce como sendo quase a melhor da América do Sul. Ela já nasce para ser a Harvard da América Latina. E investiu também na economia, na cultura, e São Paulo perdeu na política, mas, em compensação, é o maior polo influenciador, culturalmente falando, aqui no Brasil. Com a Constituição de 34, Matheus quer fazer uma... Só isso que Sandoval falou, duas coisas interessantes que eu gostaria de pontuar. Primeiro, essa questão de São Paulo, né? De que justamente que São Paulo está, desde o fim do século XIX, tentando ganhar, né, a sua hegemonia. Não só a hegemonia, mas ganhar mais força política, mais força cultural, né? Por isso que a própria historiografia, quando a gente fala da história do Brasil, essa história oficial, muitas vezes é a história paulista, porque eles fazem um esforço muito grande de angariar a história do Brasil dentro desse eixo aí, São Paulo, e também um pouco do Rio de Janeiro. Então, é importante isso para a gente pensar, quando pensa a história do Brasil, muitas vezes é a história escrita pelos paulistas. E também por isso, não pense que está separado, essa outra coisa que Sandoval mencionou, desse caráter dos estados, das províncias, de Pernambuco, da Paraíba, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de serem muito fortes independentemente. Então, a Era Vargas, ela vai ser muito importante, vai ter uma característica importante, a questão da nacionalidade. Vai ter um esforço muito grande por conta de Vargas de criar a nacionalidade brasileira, de buscar justamente ter esse poder centralizador, de buscar centralizar a identidade brasileira, que vai estar ainda bastante dividida nos estados, nas regiões, e criar uma identidade nacional brasileira. Isso vai ser um aspecto bastante importante. E isso está ligado muito com o que a gente vai falar também da máquina propagandística, né, das propagandas que vão ser muito fortes durante esse governo. Só isso, Sandoval. Muito obrigado, Matheus. Faça sempre uma intervenção para a gente cumprimentar. Assim, ainda sobre isso que Matheus falou, eu lembrei agora que o pessoal se liga tanto na história que São Paulo conta, que eu percebo que o pessoal não conhece a história de Pernambuco, e um dos motivos é esse, porque nos livros de história geral, digamos assim, história do Brasil, Pernambuco tem pouco. Por exemplo, essa Revolução de 30, em Pernambuco foi uma coisa de louco. Mas quem fala em Pernambuco nessa Revolução de 30? Carlos Lima Cavalcante, que vocês conhecem, já viu falar nessa avenida, Carlos Lima Cavalcante. Também tem um colégio chamado Carlos Lima Cavalcante, ali na Agamenon, se eu não estou enganado. Então, esse cara foi o cara que liderou
a Revolução de 30 em Pernambuco. Ele liderou, assumiu o governo de Pernambuco, mas ele não batia bem com o Getúlio Vargas e depois Getúlio Vargas tirou ele para colocar Agamenon Magalhães. Mas ele foi um cara muito importante aqui na história de Pernambuco. Essa segunda fase, que a chama de governo constitucionalista, ela é muito importante porque ela tem início com a Constituição de 34. Só vou relembrar para vocês o seguinte, as constituições que o Brasil já teve. A primeira Constituição foi no Império, vocês sabem mais do que eu, 1824, Dom Pedro I. A segunda Constituição é na República Velha, 1891. E agora vem a terceira Constituição do Brasil, mas é a segunda republicana, porque a primeira realmente começa no Império. Então, essa Constituição de 34, ela é muito importante porque ela traz muitos direitos sociais. E é isso que o Enem está preocupado. Se vocês estão acostumados a responder questões do Enem, o Enem está sempre preocupado com as questões sociais. Ela sempre vai querer associar as questões sociais, os movimentos, os direitos, a repressão, a legalidade desses movimentos. Então, por exemplo, antes de 34, um Estado decretou que mulher poderia votar. Ou seja, antes da Constituição de 34. Então, quando surge a Constituição de 34, a turma aproveita que já o Estado já tinha dado início e a Constituição de 34 legaliza a mulher votar. É uma das conquistas dessa Constituição. Outra coisa que podemos ver ainda no governo provisório seria, digamos assim, a criação do Ministério do Trabalho, Justiça e Comércio. Realmente, a partir daí, o Getúlio Vargas vai tentar, digamos assim, canalizar os pedidos e os anseios trabalhistas para um ministério. É muito importante ter um ministério para poder você concentrar suas atividades. Então, o primeiro governo a fazer isso foi o governo de Getúlio Vargas, com a criação disso daí que aconteceu, já no começo do seu governo. Outra coisa ainda do governo, digamos assim, 34, foi, digamos assim, a colaboração intelectuais. Geralmente, vocês veem intelectuais criticando o governo. Mas Getúlio Vargas, sabendo disso, ele, digamos assim, ele se aproveitou da influência que os intelectuais tinham e chamou intelectuais para trabalhar no seu governo. Eu vou dar um exemplo. Manuel Bandeira, José Américo de Almeida, Gustavo Capanema, Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade são nomes que você vê no Enem, já pode saber que são pessoas intelectuais que apoiaram o governo Getúlio Vargas. Matheus, quer comentar essa parte? Ou outra questão? Não, pode seguir. Pronto. Eu posso pular agora para a terceira fase, que é a fase do Estado Novo. É a fase que eu acho que você mais estuda, é a fase que mais cai, porque nós não podemos esquecer os períodos ditatoriais. Um historiador famoso falou que o dever do historiador é lembrar aquilo que as pessoas têm que esquecer. Essa semana eu estava conversando com um cara e as pessoas às vezes querem esquecer a escravidão. Aí eu mostrei para ele como é importante a gente lembrar o que o negro sofreu e sofre ainda hoje o preconceito. Você não pode esquecer que a situação do negro hoje tem a ver com a situação da escravidão. Tem a ver. Então, ou você faz uma política para corrigir isso, e essa política só será feita se você estiver lembrando o tempo todo desse período. Então, para que nunca mais haja ditadura, é preciso você realmente entender o que foi a ditadura. E o Estado Novo foi uma ditadura que, digamos assim, dado por alguém que já estava no poder. Isso é estranho. Geralmente um golpe vem de fora, mas esse golpe veio de dentro. Um dos motivos
um dos motivos para esse Estado Novo, para essa ditadura, para esse golpe, foi que as eleições estavam se aproximando. No ano seguinte, 38, haveria uma eleição. Eu não coloquei aqui no slide, não, mas porque você já sabe, é tão básico, coloquei outra coisa. Mas Getúlio Vargas sabia que havia eleição, ele com medo de perder o poder, e isso é um pensamento que existe. Existe essa ideia, que existe um certo consenso, de que ele estava com medo de perder o poder na próxima eleição. O outro motivo é o motivo que ele mesmo deu, chamado suposto plano COI. Eu não sei se vocês já pegaram a Constituição de 37. Na Constituição de 37, antes dos artigos, tem um tal de preâmbulo. E lá ele diz por que foi que eles deram o golpe. Isso está na própria Constituição. No preâmbulo, pode olhar lá. Ele diz que os comunistas estavam para tomar o poder. Então, talvez o Enem faça até uma questão, lembrando a época de hoje, porque o Enem é isso, o Enem é muito atualizado. Hoje há um grupo de pessoas, de 2017 para cá, começou a dizer que os comunistas estavam para tomar o poder. Olha, antes de 2017, você pode voltar 20 anos e você não vê essa conversa. Porque só em 2017, 16, 17, surgiu essa conversa de que os comunistas queriam tomar o poder. E isso é uma maneira de atingir um objetivo político. Então, Getúlio Vargas, ele deu o golpe com base de que os militares, os comunistas, elaboraram um plano, que a turma chamou de plano COI. Esse plano estava todo detalhado de como tomar o poder. Aí você diz, e de onde ele tirou isso? Ele endoidou, foi? Não. Nada surge do nada, digamos assim. 2 anos antes, Matheus pode até me lembrar, houve uma tentada de tomar o governo. É verdade, os comunistas tentaram tomar o poder 2 anos antes. E a pergunta é, por que só em 37 o governo resolveu dar o golpe? E a pergunta é, e por que esse plano COI apareceu? Já foi provado que esse plano COI foi forjado pelos militares do governo Vargas para realmente permanecer no poder. E foi o que deu certo. A população acreditou, porque a população tem facilidade, até hoje, com um grande meio de comunicação, internet à vontade, e as pessoas acreditam na primeira mentira que escuta. Não quero entrar nunca na questão política, mas ciências humanas trata de política. É um assunto das ciências humanas, é a política. E hoje, alguém me mostrou que o PSOL entrou com ação para acabar com o banheiro masculino e feminino. Meu irmão, isso é uma mentira, está em todos os sites sobre mentira, mas ele não sabe disso, não. Ele não sabe, ele divulga com maior... Desculpa estar entrando nesse assunto, mas vocês são alunos que querem entrar numa federal, e por isso vocês têm que estar atentados para as questões de atualização. Estamos no mundo da informação. Matheus, pode comentar alguma coisa? Pois é, essa questão aí de como também se fabrica, né, os golpes, né? Se você... Porque a gente está em um período em que tá muito forte o medo do comunismo, né? Que se cria esse chamado perigo vermelho, em que teriam comunistas em todos os cantos, estariam se infiltrando e que aí iriam trazer um golpe no Estado. Isso vai ser... Esse perigo vermelho que se chama vai estar muito em voga nesse período, até porque isso é logo após a Revolução Russa, né, de 1917. Isso Exato. É quando você tem partidos comunistas, grupos anarquistas muito fortes no mundo ocidental e também no Oriente, né? Nesse período da década de 30, o Partido Comunista Chinês está no meio da guerra civil lá. Então, você tem realmente os grupos comunistas no mundo
todo, mas existe essa criação do perigo vermelho, que aí isso tem a ver também com as medidas de repressão que vão ocorrer nos Estados Unidos, na Inglaterra, no próprio fascismo, no nazismo, tem essa questão do perigo vermelho também. Se você pensa, trazendo para outros tempos, né, como o Sandoval quis trazer, você pensa em 64, na ditadura de 64, o perigo vermelho está muito forte também, que vem com mais força por conta da Revolução Cubana. Então, se além da questão do presidente, né, do João Goulart, que seria um presidente de esquerda, para tirar ele e aplicar o golpe de 64, também cria-se o medo de que existiriam cubanos infiltrados nas fazendas, nas plantações de açúcar, nas plantações de café. Diziam-se que tinham cubanos infiltrados, que evidentemente não existia, né? Cubanos infiltrados em lugar nenhum do Brasil. Mas criava-se esse discurso, criava-se esse medo, por conta da máquina propagandística. E aí, isso também vai existir, como a gente viu nas aulas sobre o Haiti, para tratar na escravidão, diziam que tinha haitianos infiltrados, isso como forma de manutenção da escravidão. Então, isso tem muito a ver com essas questões, como o Sandoval falou, essas questões políticas, essas questões da propaganda, como essa propaganda ela tem a ver com os objetivos políticos de quem a produz. E aí, esses objetivos contra esse perigo vermelho são muito os objetivos do capitalismo e também do fascismo, né? Que, apesar do Estado Novo ser bastante debatido essa questão do fascismo, até como tem aqui a questão da Constituição Polaca, que vai ser a Constituição de 37, que vai ser inspirada na Constituição de tendências fascistas da Polônia, mas existe também muita disputa, né, na historiografia sobre se deve-se dizer que o Estado Novo seria fascista ou não. Eu acho que não cabe dentro dessa aula estar discutindo isso, mas, por exemplo, a questão do fascismo e do nazismo também vai estar muito forte no Brasil. Acredito que em Santa Catarina, eu até tenho em outro slide, tem as fotos disso, mas o maior, eu não sei se é o maior do mundo fora da Alemanha, mas o maior partido nazista fora da Alemanha, o maior número de pessoas alinhadas ao partido nazista fora da Alemanha, vai ser, acho que em Santa Catarina. Existiam muitas pessoas nazistas aqui no Brasil. Muitas pessoas fascistas que trabalhavam dentro do Estado Novo, que trabalhavam no Estado. Então, isso não quer dizer também que o Estado fosse propriamente fascista, apesar de ter dessas tendências aí autoritárias. Mas que a gente vai ver que vai acabar com os partidos, vai ter um poder centralizador, vai extinguir os 3 poderes. Mas você tem muitas pessoas dessas tendências de extrema-direita participando do Estado. Vão ser pessoas que vão estar dentro do Estado. E isso é muito importante, porque aí você vai ter justamente essa propagação do perigo vermelho, você vai ter a perseguição de religiões de matriz africana. Nesse período é muito forte a perseguição de pessoas praticando candomblé ou a umbanda. Enfim, vai ter uma série de coisas em que isso vai ser importante, essa questão do fascismo no Brasil. Então, eu acho que essas coisas têm bastante a ver. Você quer falar sobre essa questão dos 3 poderes, Sandoval? Sobre esse poder, essa centralização na figura do Vargas? É importante, muitas vezes as pessoas perguntam, né, o que é uma ditadura? Uma ditadura é quando um dos 3 poderes se sobressai. Porque no poder democrático há um equilíbrio. O presidente não manda no Congresso, nem o Congresso no presidente, nem o STF, ninguém manda em ninguém. São 3 poderes autônomos. Aí, as ditaduras, por exemplo, mesmo havendo eleição,
não quer dizer que não haja ditadura. Porque na ditadura militar havia um tipo de eleição para presidente, é indireta, mas era uma eleição. Então, a gente vê que uma ditadura se caracteriza quando um poder, e geralmente é o poder executivo, ele exerce mais poder sobre os outros. E a Constituição de 37, se vocês observar direitinho, Matheus também deve concordar comigo, todos os ditadores, eles eram embasados na lei, porque eles faziam uma lei para que eles tivessem embasamento, porque para que ele tivesse apoio das pessoas. Pessoal, eu não sei se vocês têm o costume de estudar ditaduras em qualquer país, mas se você for estudar, você vai perceber uma coisa impressionante. Muito apoiadores. A ditadura de qualquer país, ela tem muito apoiadores. Como disse o historiador José Murilo de Carvalho, não existe ditadura sem uma base social. Não há no mundo nenhum. Então, assim, todo ditador autoritário, ele tem um braço direito social na sociedade que apoia tudo que ele faz. Concorda comigo, Matheus? Se os alunos também quiser comentar e fazer pergunta, pode fazer intervenção, viu? Nós somos muito abertos, a gente até agradece se vocês fizerem. Então, assim, podemos dizer que um dos braços de Getúlio Vargas foi um movimento muito babão de Getúlio Vargas no começo, depois teve problema, que foi AIB, Ação Integralista Brasileira. Eu espero que os alunos estejam anotando essas coisas, são muito importantes, que nem tudo a gente está dizendo aqui, porque os nossos slides são apenas tópicos, não é conteudista. Então, esse movimento era um movimento que odiava a esquerda, odiava o comunismo, é um movimento de extrema-direita, que foi o braço direito, digamos assim, um dos braços de Getúlio Vargas, que ajudou, inclusive, realmente a dar esse golpe de 37. É muito importante saber disso. Então, Getúlio Vargas, ora tem uma atitude de perseguição à esquerda, ora ele persegue também o pessoal da extrema-direita. O pessoal do integralismo também depois é perseguido por Getúlio Vargas. Então, é como o Matheus falou no começo, né? É difícil você dizer se encaixa ou não o governo Getúlio Vargas no fascismo. Agora que tem muitas características, tem fascismo. Começando pelo sindicato, que eu acho que é muito fácil, quando fala no Enem de Estado Novo, falar do sindicato. O sindicato era, para você entender melhor o sindicato, que a turma chama de pelego. Anote essa palavra, pelego. Sindicato pelego. O que é isso? O sindicato, o certo é para ele pegar as demandas do trabalhador e levar para o governo. Mas na época de Getúlio Vargas, e também lá na Itália, e também lá na Alemanha, esse nazifascismo fazia o contrário. Ele pegava a demanda do governo e tentava implantar, certo? Manipulando ou subornando o líder sindical colocar as suas ideias para o sindicato. O sindicato era mais ou menos isso. O presidente do sindicato era quase um funcionário do governo. Isso é sindicato pelego que havia no nazismo e no fascismo, que o Brasil implantou. O Brasil implantou esse sindicato. É uma característica fascista, ninguém tem dúvida disso, desse sindicato. Ainda sobre o Estado Novo, Matheus quer comentar alguma coisa? Não, pode ir. Ainda sobre o Estado Novo, não podemos esquecer que as leis trabalhistas foram consolidadas nessa época, a famosa CLT. Não sei se é alguém que já leu a CLT, mas tem muita coisa interessante. Eu vou dizer uma coisa interessante. Havia estabilidade para o trabalhador de empresa privada depois de 10 anos de serviço. Ou seja, o que você vê hoje no funcionário público, estabilidade, havia pela CLT esse direito, depois de 10 anos, você não poderia mais ser demitido.
Quem acabou com isso, sabe quem foi? A ditadura militar. E talvez o Enem toque nessa questão para fazer uma ponte, viu? Sobre CLT e governo militar. O governo militar, em 65, ele acabou com esse artigo porque empresas de outros países, americanas principalmente, não queriam investir no Brasil porque não queria dar estabilidade ao trabalhador. Aí o governo acaba com esse artigo e cria o que você conhece como seguro-desemprego, FGTS. É um fundo de garantia, ou seja, é uma conta que o dinheiro não vem do trabalhador, vem do patrão, o patrão coloca esse dinheiro lá, vai acumulando, para quando o patrão usar o seu direito de demitir, ele indeniza o trabalhador por isso. Foi criado, as pessoas podem achar muito bom o fundo de garantia, mas o fundo de garantia acabou com um dos direitos melhor que existia, que era o direito à estabilidade no emprego após 10 anos. Só queria lembrar isso para vocês, porque eu acho muito importante. Essa CLT, ela não é uma criação de leis. O nome é CLT porque é consolidação. É umas leis que já existia espalhada sobre o trabalhador, sobre férias, sobre décimo, sobre jornada de 8 horas, legalização do trabalho do menor de idade, o da mulher também. Esse tipo de coisa, a turma juntou e colocou apenas no Código Trabalhista, que a turma chama de CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. É durante a ditadura que as leis trabalhistas são consolidadas. A turma diz, nossa, como é que pode uma ditadura fazer isso? É porque nós acostumamos a, quando falar em ditadura, falar no Satanás, no demônio. Mas, como eu já disse, a ditadura ela tenta ganhar popularidade, ela tenta ganhar legitimidade. E é atendendo certos setores que ela consegue isso. A ditadura de Getúlio Vargas foi elogiada por muitos intelectuais da época. Eu não sei se alguém aqui faz direito ou quer fazer direito, mas tem um livro que o pessoal de direito paga ele, inclusive o pessoal de ciência política também, chamado Teoria Geral do Estado. Esse livro de Azambuja, o autor, ele é de 41, durante a ditadura de Getúlio Vargas. E quando você vai lá para a ditadura, o termo ditadura, ele diz assim, existe ditadura boa e ditadura ruim. E agora? Acho que poucas pessoas já ouviram essa frase. Está lá no livro de você estuda na Faculdade de Direito e de Ciência Política. Esse livro é muito usado no curso. O autor é Azambuja. Ele diz a ditadura boa e ditadura ruim. Então, provavelmente, quando ele fala de boa, ele esteja se referindo à ditadura de Getúlio Vargas, que é a época dele, que muitos intelectuais apoiaram. Matheus, algum comentário? Vou terminar aqui esse comentário aqui para a gente já seguir depois para fazer umas questões, né? Muito bom, muito bom. Então, esse aqui são... Eu não tenho também a questão dos sindicatos ligados ao governo, mas eu vou alterar aqui para mandar. Mas, assim, os principais aspectos que vocês têm que estar ligados quando for ver uma questão sobre esse período, né? No Enem, que é aquela coisa que eu sempre falo, de que quando vocês vão fazer as questões, vocês têm que ter em mente o que é aquele período histórico, naquele lugar, tem quais são suas características, quais as características de cada período histórico. Para quando você for fazer a questão, você não cair em caixa de banana, você não marcar uma coisa que você sabe que está errada. Então, a primeira é essa aproximação com o fascismo, né? Então, você tem uma aproximação no sentido de coisas que são similares, como essa questão do poder centralizador que a gente falou, e distinguir os três poderes que eu escrevi aqui, que são o executivo, que é os prefeitos, os governadores, o presidente, o judiciário, que são os juízes, o STF, questão da lei, e o legislativo, que é quem vai criar as leis, quem vai discutir as leis, que são os vereadores, são os deputados, são os senadores. Então, ele traz no caso do Vargas,
ele centraliza no poder executivo, no caso dele e de quem está subordinado a ele. A segunda questão também oculta a personalidade de Vargas, junto com a máquina de propaganda, que oculta a personalidade e a propaganda são muito importantes no fascismo e no nazismo, como vocês já devem saber. Outra questão é justamente do direito ao voto das mulheres e, como Sandoval comentou, a questão da CLT, da legislação para trabalhadores urbanos. E aí, como o Sandoval estava falando de que os ditadores tentam angariar uma parte da população, isso tem muito a ver com isso. Por quê? Toda essa questão da CLT, ela é uma conquista dos trabalhadores. Os trabalhadores fazem diversas greves, os trabalhadores fazem... enfim, existe uma luta muito grande durante todo o período republicano da história do Brasil por parte desses trabalhadores para que eles consigam mais direitos. Então, o que Vargas faz, ele concede esses direitos da CLT, porque existia uma luta muito grande, existia uma pressão muito grande por parte dos trabalhadores, e aí ele concede isso e ele toma para ele. Então, uma coisa que provavelmente aconteceria tendo ele ou não, tendo Vargas ou não, se não tivesse ocorrido todo esse rolê aí da revolução, do golpe, se tivesse continuado a política do café com leite, talvez isso teria acontecido também, mas ele pega toda essa pressão e traz para ele. Quem deu fui eu. Fui eu quem dei os direitos aos trabalhadores. E é justamente a máquina de propaganda, ao culto da personalidade dele, ao culto do Vargas, aquele que é o pai dos pobres, talvez vocês já ouviram falar disso. E aí tem muito a ver com isso, né? Ele diz que foi ele que fez isso, mesmo quando não foi. Então, isso é uma coisa bastante importante também. E aí, bom, vamos partir para as questões. Sandoval, quer fazer um último comentário? Não, o último comentário é dizer que o pessoal não esqueça de saber que o Estado Novo coincide com a Segunda Guerra Mundial. Só para contextualizar e vocês saberem dessa relação. Pode partir para as questões, Matheus. Pronto, que é justamente isso, tem a ver com vocês estarem ligados no tempo e no espaço, né? Para vocês não se confundirem na hora de fazer as questões. Então, deixa eu colocar aqui, apresentar. Boa tarde, professor, tudo bom, né? Cauê aqui falando, viu? Opa, Cauê. Boa tarde. Pessoal, eu tenho alunos fora do PRU que também estão assistindo a aula, tá? Um abraço aí para todo mundo. Porque aproveitei para muito ocupado e botei tudo aqui hoje. Mas tudo bem. Valeu, amigão. Pronto, Matheus, posso ler? Pode. Pronto, pessoal, estão lendo aí estão vendo Vargas tentando agradar duas crianças, né? E está com um sorriso no rosto, como você vê aí na imagem. E a questão diz, essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo. E a pergunta é, com que intuito essa cartilha da época de Vargas foi impressa? Letra A, foi para destacar a sabedoria inata do líder governamental? Aqui está botando para você te desconcentrar, né? Para você dar uma gargalhada na sala de aula, né? E perder a concentração. A letra B, atender a necessidade familiar da obediência infantil. Talvez algumas pessoas até caiam nessa cilada, já que se falava muito em família na época de Getúlio Vargas, porque o braço direito de Getúlio Vargas, um dos braços direitos, que é a ação integralista brasileira, falava de Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. A extrema-direita da época de Vargas falava isso. Então, alguns podem até cair e marcar isso daí. A letra C diz promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. Aí, outra piada, né? Tem nada a ver com... Quem conhece o Getúlio Vargas sabe que isso aí não tem nada a ver. Alguns já estão marcando a questão e todos que marcaram disseram letra D. Eu agradeço muito a participação e vamos ver se é letra D mesmo, se vocês estão bom.
conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Pessoal, nem vou para a questão letra E, porque aí já disse tudo. Letra D, parabéns, quem acertou. Matheus falou agora há pouco de um departamento chamado DIP. Ele não chegou a mencionar o nome, mas ele disse tudo sobre o DIP. Departamento de Imprensa e Propaganda. Um departamento criado no Estado Novo para divulgar todas as coisas que Getúlio Vargas vinha fazendo pelas pessoas e, ao mesmo tempo, proibindo as coisas que era contra o governo dele. Essas não somente noticiava, mas também exaltava a pessoa de Getúlio Vargas. É fascismo puro, se você pegar só por esses dados, é um fascismo puro. Acontecia igualzinho lá na Itália e na Alemanha. E tanto Adolfo Hitler como Mussolini, eles eram carismáticos. Carismático é aquela pessoa que tem o poder de atrair todo mundo ao seu redor, mesmo que não tenha nenhum recursos ao seu dispor. Todo mundo é atraído para ele. Então, letra D, parabéns. Vamos para a próxima questão. Matheus responde. Pronto. Aí essa questão é justamente isso que eu falei, né? De quando vocês verem a questão do Enem, a primeira coisa que vocês fazem é se situar. Onde é que a gente está? Qual é o período e qual é o lugar? Quando vocês virem aqui Vargas, né? Vocês já vão anotar. Poxa, Vargas está falando de propaganda, está falando de culta personalidade, está falando de poder centralizador, de autoritarismo, de ditadura. E aí vocês vão filtrar as alternativas que tem a ver com isso, né? Então, se tiver Vargas lá e tiver uma coisa sobre o Império Romano, vocês já sabem que está errado. Mas algumas outras alternativas são mais difíceis de você ver de cara. Mas aí, se você fizer isso ativamente, que é o que vocês fazem já, que todo mundo faz quando vai fazer uma questão do Enem, aí vocês vão fazendo isso ativamente de tirar aquelas alternativas erradas. Então, vamos continuar aqui e primeiro ler o enunciado. Qual é a pergunta? O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política, na medida em que visava. No caso, ele não está nem fazendo menção ao texto, mas vamos ler aqui o texto para a gente também se guiar, né? Sobre o que é que visava a propaganda política. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se nas artes da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Então, isso é uma coisa muito característica do nazismo e do fascismo, porque não existe nenhuma aporte teórico ou filosófico específico. Ou seja, ele não está preocupado com os princípios que ele tem, ele está preocupado com a ação, ele está preocupado com o que é que vai acontecer. E é justamente, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. E isso é que é a propaganda. Então, qual é o efeito da declaração que o presidente da República pode falar? Ele quer saber isso. É isso que é o mais importante. Não é se é verdade ou se é não. Não é se ele acredita nisso ou não. Mas, enfim. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política, na medida que visava. O que a propaganda política visava? O que os meios de comunicação visavam? Conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. A letra B já está errada, né? Não quer o envolvimento das multidões. No caso, quer a aprovação. Então, letra B é errada. Letra C, aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil.
Não, também está errado, como o Sandoval acabou de falar, né? Ele quer diminuir, ele quer somente falar as coisas boas e ocultar as coisas ruins. E falando as coisas boas, querem trazer também para o lado dele, como tem a questão da CLT que a gente viu. Letra D, entender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil, estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. Também não. Ele busca diminuir, busca centralizar no órgão do governo. Então, a letra D também está errada. E alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Também não quer alargar o entendimento, quer somente trazer uma visão. Então, é realmente a letra A, como vocês acertaram, e é interessante vocês notarem porque todas as outras alternativas, elas falam sobre ampliar envolvimento, aumentar a oferta, estender participação, alargar. São todos verbos de aumento de participação democrática, que é o contrário do que acontece no governo Vargas. Então, quando você pensa no governo Vargas, é ditadura, menos participação democrática, mais propaganda, e que todas essas outras alternativas estavam erradas, né? Somente a letra A fala sobre isso. Então, eu acho que só dá para fazer mais essa. Vou ver aqui como posso adiantar. A regulação das leis do trabalho compõe uma estrutura complexa em que cada elemento se ajusta aos demais. A justiça do trabalho é apenas uma das peças dessa vasta engrenagem. A presença dos representantes classistas na composição dos órgãos da justiça do trabalho é também resultante da montagem dessa regulação. O poder normativo também reflete essa característica. Instituída pela Constituição de 34, a justiça do trabalho só vicejou no ambiente político do Estado Novo instaurado em 37. A pergunta é, a criação da referida instituição, ou seja, justiça do trabalho, na conjuntura histórica abordada, teve por objetivo legitimar os protestos fabris. Olha, se você olhar direitinho, havia muitos protestos quando Getúlio Vargas assumiu. Já tinha acontecido algumas greves antes disso. E alguns podem achar que ele queria legitimar. Legitimar é dizer que pode continuar fazendo protesto. E isso não aconteceu. A greve foi proibida nessa época. Letra B, ordenar os conflitos laborais. Laborais quer dizer trabalhista. Ordenar quer dizer colocar ordem. Então, isso daqui coincide bem com o que ele queria. Ele queria que houvesse ordem. Quer fazer protesto? Faça pacífico. Não quebre nada e nem seja nada de bagunça. É isso que ele queria. Letra C, oficializar os sindicatos plurais. Não, ele queria um só tipo de sindicato, que era um sindicato ligado ao governo. E a letra D, assegurar os princípios liberais. Pelo contrário, ele era a favor da centralização e do nacionalismo. Quem é nacionalista não pode ser liberal, porque o nacionalista ele não defende o livre comércio. Ele defende que o governo proteja a economia da nação. E a letra D, unificar os salários profissionais. Outra piada para a gente rir. Dá tempo, Matheus, tu fazer a próxima? Acho que dá. É que a próxima é pequenininha, né? Mas só um adendo sobre essa aqui. A resposta na primeira frase. Qual é a resposta? Letra B, ordenar os conflitos laborais. A primeira frase tem a resposta, regulação das relações de trabalho. Ele só colocou umas palavras mais difíceis para vocês se confundirem. Então, essa questão é difícil por conta disso, porque tem umas palavras aí meio diferentes, e aí a pessoa fica confusa, né? Porque está cansada, etc. E essa outra que é sobre imagem, né? Então... Licença, Matheus, qual é a resposta daquela? Letra B. B de bola. B de Obrigada. bola. E essa aqui é sobre uma imagem, né? Na imagem da década de 30, há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres, relacionado com... Qual é... Vocês sabem essa resposta, mas analisando a imagem, o que vocês sabem sobre a Era Vargas, qual que é a alternativa? É a redivisão do trabalho doméstico, liberdade de orientação sexual,
garantia de equiparação salarial, ou aprovação do direito ao divórcio. Qual que vocês acham que é, pessoal? No caso, a resposta, né, que é uma coisa importante, que é a obtenção da participação eleitoral das mulheres, ou seja, as mulheres poderem votar, que é a letra E. Isso tem, se vocês lerem a imagem, está justamente aqui, né? Haverá ainda quem resista à poderosa influência do partido mulherista. O que ele está falando? Ele está falando da influência do partido das mulheres. E aí, justamente, é um artigo que não é um artigo, não, uma charge que não é muito a favor, mas fala justamente a influência do partido mulherista, ou seja, das mulheres terem participação eleitoral, que vai ser uma conquista aí justamente no período Vargas. Então, tem mais uma questão, mas aí eu mando para vocês e vocês podem fazê-la. Certo, pessoal? Deixa eu parar a apresentação. E é isso, a gente vai eu vou estar passando esse material para vocês no grupo e lá no Classroom também, que aí vocês dão uma olhada depois. Certo? Obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigada, professores. Obrigada, aula massa. Boa tarde a vocês. Bom final de semana. Obrigado a vocês. Qualquer coisa, pode perguntar no privado, que a gente responde também. E qualquer material precisando, fale que a gente manda outros materiais, livros e artigos. Foi ótimo. Ok, beleza. Boa tarde. Tá certo, professor. Daqui a pouquinho começa a filosofia, viu, minha gente? Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Até dois minutinhos eu começo. Jéssica, pode parar de gravar. Se confesse. Jéssica? Não é bom para eles chegar. Jéssica?